gente! Sejam bem-vindas! Nossa live de primeiros socorros e cuidados de saúde. Hoje nosso assunto também tem a ver um pouquinho com a minha área, né? De novo. Eu tô puxando essa semana, tô concentrando os assuntos sobre primeiros socorros, sobre cuidados de saúde. Tem muita informação importante para hoje. Muitos assuntos que eu separei para a gente falar sobre saúde, sobre os mitos de primeiros socorros. Tudo sempre voltado para o dia a dia e para a prática da babá. Porque afinal esse é o meu objetivo aqui, né? Falar para babás, bater esse papo com babás. E no post de ontem, sobre alguns mitos de primeiros socorros, eu coloquei lá alguns pontos que a gente ouve muito. Eu tenho certeza que tudo que eu coloquei lá no post, vocês já ouviram falar em algum momento. São mitos que são muito difundidos na cabeça das pessoas, que vêm dos antigos, vêm de avós, vêm de costumes, de tia, de família, coisa antiga, tradicional, e que com o passar do tempo vai passando de uma geração para outra, de uma profissional para outra, e é difícil de quebrar, de desmistificar algumas questões. E aí a gente precisa explicar por A mais B o porquê das coisas e desmistificar isso, desconstruir alguns conceitos que não são recomendados muitas vezes e que muitas vezes até são prejudiciais em algumas situações, né? Por exemplo, só dando um exemplo aqui, dando um spoiler, né? De pessoas que colocam borra de café em machucados, em ferimentos que estão com uma hemorragia ali muito volumosa. Tem de tudo, gente. Quem já trabalhou em hospital, em plantão, eu já dei muito plantão. A gente pega cada coisa. E ontem eu estava conversando com a estagiária lá do meu trabalho, e ela falando que num plantão que ela estava dando lá da faculdade, ela é estagiária de medicina, ela falando que chegou uma senhora com um caso, ela foi operada de apendicite, e aí lá na cicatriz, a cicatriz cirúrgica, estava infeccionada, ela chegou com a ferida operatória bem infeccionada, e aí ela foi no pronto-socorro e chegaram lá e falaram assim, mas o que a senhora passou aqui? Tava cheio de açúcar na ferida operatória. Já estava contaminada e ela ainda pôs açúcar. Então isso de jeito nenhum pode fazer, de forma alguma. Só para dar um exemplo, né? Tem várias situações aqui que a gente vai comentar. Eu vou começar por aí, por esses mitos em relação a primeiros socorros. Então, em hemorragia, eu já adiantei aqui, né? Em casos de sangramento, um ferimento grande que está sangrando muito, que a gente fala, às vezes, um sangramento arterial, que é aquele sangramento que a gente tem dificuldade de parar aquele sangramento, seja com uma compressão mais forte no local. O que não pode fazer, gente? Colocar borra de café, açúcar, vinagre. Já vi casos de pessoas que colocam fumo, esterco em ferimento aberto, ferimento que está sangrando, com essa ideia, com a justificativa de que vai diminuir o sangramento. Mas na verdade o que diminui o sangramento é a compressão ali no lugar. Então se você colocar qualquer coisa, inclusive um pano limpo, vai fazer o mesmo efeito de você colocar uma outra substância. Então não se deve colocar de forma alguma esse tipo de coisa. Açúcar, fumo, sal. Imagina colocar sal num ferimento aberto, tanto que vai doer também, né? Esterco. E outra coisa também, não fazer torniquete
nesses ferimentos que estão sangrando, que está tendo um sangramento volumoso, tem gente que fica apavorado e faz torniquete. Eu acho que muitas já ouviram falar de torniquete. É quando, por exemplo, vamos supor aqui que eu tô com um ferimento muito grande aqui, aí muitas pessoas vêm e fazem um torniquete aqui, antes do local que tá sendo acometido ali, né? Torniquete é colocar tipo uma faixa elástica ou um cadarço e apertar, amarrar bem forte para ver se diminui o sangramento. Não é recomendado fazer isso, porque o tempo desse torniquete, quanto tempo esse torniquete pode ficar lá, isso é que não é seguro, não se sabe. E pode levar, se deixar ali muito tempo, pode levar a necrose da extremidade, da região que está além do torniquete. Então, é perigoso. Não se recomenda. Isso há tempos atrás era até recomendado realmente, mas hoje em dia, de forma alguma, tá? Outra situação, acidente na cabeça, ou no tórax, ou no abdômen, com algum material ou com algum instrumento pérfuro cortante, uma faca, um pedaço de pau, uma vassoura que a pessoa caiu em cima da vassoura, a vassoura tava com a ponta quebrada, e aí perfurou tórax, abdômen, cabeça, a gente não deve retirar aquele fragmento lá de dentro. Por exemplo, uma faca, né? Levou uma facada no tórax ou no abdômen da criança, a criança caiu em cima de um pedaço de ferro, alguma coisa com uma ponta e perfurou. Tem muita gente que fala, não, tem que tirar, porque senão vai infeccionar, enfim, as justificativas são inúmeras. Não se deve retirar. Tá lá, deixa daquele jeito e leva para o hospital, rápido. Porque daquele jeito que tá lá, de alguma forma, aquele fragmento, aquele material, de alguma forma ele tá até promovendo uma coagulação ali no lugar, ele tá prevenindo um sangramento maior. O que acontece se tirar pode aumentar ainda mais o sangramento, então não é indicado tirar. Deixa lá, aí pega um pano limpo, coloca em volta e já vai fazendo uma compressão e vai pro hospital correndo, seja, como eu falei, tórax, cabeça, abdômen, são regiões mais nobres e a gente tem que ter mais cuidado. Nunca, em casos de pancada, que acontece muito, né? Criança tá correndo ou tá descendo uma escada, bate a canela no degrau da escada, na quina. Isso é muito frequente, né? Sobe aquele famoso galo, né? Não sei como que vocês conhecem na cidade aí de cada uma. Sobe um galo, sobe aquele morrinho, né? Aquele hematoma, fica roxo. E tem algumas pessoas que já ouviram falar que é bom colocar uma compressa quente. Pelo contrário, tem que fazer uma compressa com gelo no local, porque o gelo tem ação anti-inflamatória. Ele vai ajudar na redução da inflamação no local, vai ajudar a não inchar tanto, porque inchar vai inchar, mas o gelo já contribui e muito para esse inchaço não ser tão volumoso. Então, em vez de água quente, compressa quente, o correto é compressa com gelo. Colocar ali no local gelo. Isso aí é mais tranquilo, né? Muita gente já sabe e já pratica rotineiramente. Em casos de queimaduras, queimadura também é campeão. Queimadura, queimou a mão fritando um biscoito, caiu uma fritura na criança, a criança tá lá perto do fogão e aí aconteceu um acidente qualquer, queimou a mãozinha, queimou a perninha, o pé, ai, corre, passa pasta de dente, passa pasta d'água, babosa, açúcar de novo, tem gente que usa açúcar também nessas situações. Que mais? Vocês já ouviram falar de coisas assim, ingredientes que se colocam em queimadura? Participem aqui comigo, vamos lá. No caso de queimadura, o que vocês já ouviram falar que é bom para colocar na queimadura, que vai ajudar a
não ficar tão ruim a lesão ali da queimadura. O que vocês já ouviram falar? Vinagre. Gelo também, já ouvi falar de gente que põe gelo, vinagre na queimadura. Negativo, nada desses ingredientes malucos, nada de vinagre, nada. Imagina passar gelo numa queimadura, tanto que já tá doendo, já tá ardendo, e aí você põe gelo, a sensação de dor vai piorar. Cebola, meu Deus, essa eu nunca tinha ouvido falar. Cebola é novo pra mim. O que tem que fazer então em caso de queimadura? Colocar a área acometida embaixo de água corrente, água em temperatura ambiente, ficar ali por 10, 15 minutos com a água ali no lugar. Se é a mão, põe a mão lá na torneira, liga a torneira, 10, 15 minutos, fica lá com a mão lá. Vai cansar, vai demorar, mas é só isso. Água corrente em temperatura ambiente, deixa a água fazer o papel dela. Porque qual que é a lógica? Abaixar a temperatura daquela região que foi queimada. Só isso. Então, mas então põe o gelo, que aí abaixa mais rápido. Não, mas aí vai doer muito, já tá doendo. E aí você põe gelo, vai doer mais ainda. Então, gelo, borra de café, vinagre, babosa, pasta d'água, pasta de dente. A pasta de dente dá aquela sensação de refrescor, né? De mais arde também. Então vai causar mais dor na queimadura que já tá doendo. Então, gente, queimadura, água corrente. Só colocar água corrente, 10, 15 minutos, para baixar a temperatura daquela região ali que foi acometida. Só isso. Sempre pensem, o mais simples funciona, super funciona. A gente quer muitas vezes extrapolar, quer fazer uma coisa complicada, e o simples que tá ali, super acessível, super na mão, a gente deixa de lado e não confia. Então é água corrente. Outra questão também muito frequente em pronto-socorro, mais em pronto-socorro, né? Porque aí acontece a situação. Intoxicação. A criança, por engano, por brincadeira, pegou um vidro que estava em casa lá no armário, colorido, com a tampa colorida, um vidro colorido, e bebeu. E era água sanitária. Imagina a toxicidade disso. E aí os pais chegam, vê, cheira, ou a babá chega e vê, e cheira e fala, meu Deus do céu, água sanitária, quanto será que ela bebeu? O que será que... o que a gente faz agora? Leva para o pronto-socorro, dá alguma coisa para ela aqui? Não dar nada, nada. No caso de intoxicação também é muito frequente. Eu quero ouvir de novo de vocês também. O que é comum que as pessoas fazem no caso de intoxicação? A criança ou o adulto bebeu alguma coisa, tomou alguma coisa que não devia, um produto químico, e aí os familiares ficam apavorados, e aí fazem o quê? O que as pessoas costumam... O que vocês já ouviram falar que as pessoas fazem nessa situação, ou que vocês já viram acontecer nesses casos de intoxicação ou envenenamento, né? Também. O que as pessoas costumam fazer? Exatamente, dá leite. Leite, porque, poxa, a água sanitária é ácido. Então dá leite, porque o leite é básico, vai um neutralizar o outro e tá tudo certo. Acho que o leite é o campeão. Sim, leite é o campeão. O leite parece que é um alimento assim neutro, parece que, não sei se tem aquela ligação por ter o leite materno, e aí o leite de vaca não faz mal para ninguém, não sei qual que é a lógica. Então muita gente tem esse pensamento assim de que comeu alguma coisa que faz mal, bebe leite. Bebeu um produto químico, tomou um produto um líquido que não devia, toma leite por cima que vai limpar, vai desintoxicar. Não, gente, não façam isso. Leite ou água, né? Às vezes a pessoa também
da água para limpar, que aí já elimina logo esse produto. A Lara tá dizendo dedo na garganta, provocar vômito, né? São as duas coisas que eu ia falar. Dar leite ou dar água ou provocar vômito. Não se deve fazer isso. E por que não? O leite, a água, qualquer coisa que seja, a pessoa ingeriu lá um produto químico, uma bebida, que não devia. E aí a gente vai dar uma outra substância. A gente não sabe o que vai resultar daquela união de um quando encontrar com o outro. Isso pode piorar a situação, pode piorar a agressão no esôfago, no estômago, no intestino. Isso pode piorar a reação química que vai acontecer lá dentro, seja com ácido e com base, ou o que quer que seja, sal e água, né? Lembrando aqui da química, a gente não sabe qual vai ser o resultado daquilo. E o resultado daquilo pode ser pior do que o próprio produto que foi ingerido. Então não vai ficar limpinho por dentro, né? Então imagina, a gente devia beber álcool 70%, né? Agora, na época da Covid, ia ficar todo mundo limpinho, maravilhoso. Mas não, quem dera se fosse assim, né? Ia ser tão mais fácil. Mas então, não se deve dar nada, não pode provocar vômito. Por que não pode provocar vômito? Porque o líquido que entrou agredindo tudo ali, queimando, seja lá qual que quer que foi aquilo que a criança bebeu, que o adulto bebeu. Já entrou queimando, destruindo esôfago e estômago. Aí você vai e provoca o vômito, ele vai voltar agredindo tudo de novo. Esôfago, orofaringe, boca, língua. Então também não se deve provocar vômito. Então se não pode provocar vômito, não pode dar leite, não pode dar água, o que a gente tem que fazer? Corre para o pronto-socorro. De preferência, se lembrar, se der tempo, pega o produto, a substância, o líquido, leva junto para mostrar pro médico que vai atender, para a pessoa que vai atender. Para olha, foi isso aqui que o fulano bebeu, foi isso aqui que ele ingeriu. E existe um número, isso aqui é até uma informação de saúde pública. Aqui no Brasil existe um 0800 para profissionais de saúde, por exemplo, o médico está lá, recebeu um paciente que ingeriu X, um produto X lá que nem ele conhece. Ou ainda está em casa, o leigo, a mãe, a babá, pode ligar para esse 0800 que se chama Disque Intoxicação. É o número da Anvisa, o número é 0800 722 6001. Esse número do Disque Intoxicação vai cair como se fosse numa central, que essa central vai direcionar para o centro mais próximo de onde a pessoa está ligando. Por exemplo, eu estou em Goiânia, eu ligo aqui de Goiânia nesse 0800 geral. A minha ligação vai ser direcionada para o centro daqui de Goiânia, no caso. Existem 36 centros, chama Centro de Informação e Assistência Toxicológica. Esses centros estão distribuídos por 36 unidades no Brasil todo, em 19 estados. Aqui em Goiás tem, no Distrito Federal tem, São Paulo, se eu não me engano, só não tem no Acre, no Amapá, Maranhão, mas tem uns outros estados que eu não estou me recordando agora. Mas enfim, você vai ligar nesse 0800, pedir orientação, ou o médico lá no pronto-socorro vai ligar também, que esse número tem profissionais 24 horas para passar orientação, para dar alguma indicação já para a pessoa por telefone. Mas, de qualquer forma, não pode deixar de ir para o pronto-socorro. Tem que ir para o pronto-socorro. Aí as medidas vão ser tomadas lá no pronto-socorro. Que, por exemplo, só por curiosidade de vocês, vai ser feita uma lavagem gástrica, pode ser feita uma lavagem gástrica, vão colocar carvão ativado nessa lavagem. Então, mas aí é um procedimento feito pela equipe médica, com suporte. Você vai estar no ambiente de pronto-socorro.
Não é uma coisa que é feita em casa, não é provocar vômito. Combinado? Então esse número é um número de utilidade pública, que todo mundo devia saber, todo mundo devia ter de colinha aí em casa, tá? Vou repetir, 0800 722 6001, é o Disque Intoxicação da Anvisa. Então falamos de queimaduras, falamos de intoxicação, falamos de acidentes com material pérfuro cortante, falamos sobre hemorragia. Outro ponto, criança faz muito isso, né? Colocar objetos, colocar pedacinho de brinquedo, de pecinha, carocinho de feijão, de arroz, no ouvido, no nariz, né? Engolir moeda. Mas pensando aqui, ouvido e nariz é bastante comum. E qual que é a nossa primeira atitude? Querer ir lá e tirar. Vamos olhar lá, né? Ou um mosquito que entrou. Mas acontece muito assim com feijãozinho. Feijãozinho, pecinha de Lego, a criança coloca mesmo no nariz, no ouvido. E aí a pessoa em casa, a babá, a família, pega uma pinça qualquer, o que tiver em casa, né? E aí vai tentar tirar. Qual que é o problema disso? O problema é empurrar mais ainda aquele objeto mais pra frente, e aí vai ficar cada vez mais difícil, vai ficar cada vez mais desconfortável para a criança, ela vai chorar mais, vai ficar mais irritada. E também machucar, porque você tá fazendo ali totalmente às cegas, né? Sem instrumentação adequada, sem visibilidade, sem iluminação. Então o correto nesses casos é ir pro pronto-socorro também. Lá vão ter o material adequado, vão ter os instrumentos adequados, as pinças, se for necessário, vão fazer uma anestesia na criança, porque dependendo do que foi colocado e da localização onde está, às vezes tem que anestesiar a criança para tirar, porque a criança não colabora muito, né? Às vezes ela vai estar muito irritada, muito chorosa, pode estar com dor, então tem situações que vai ter que anestesiar. Então o ambiente, novamente, aqui é o pronto-socorro. Leva a criança para o pronto-socorro, não tenta fazer nada em casa. Outra situação, outro mito, que eu já comentei isso há um tempo atrás no feed, sobre convulsão. Criança que está convulsionando, ou adulto também, dá pra gente aplicar aqui para os adultos também várias situações. O que a gente ouve muito? Segura a língua dele, senão vai enrolar a língua e aí ele vai engasgar. É ou não é? Uma outra situação também, assim, que a gente ouve muito, que é muito comum as pessoas falarem. Não existe isso, gente, de engolir a língua, de engasgar com a língua. Não existe. Não se preocupem com isso, você vai se preocupar com outras coisas. Por exemplo, coloca a pessoa de lado, coloca a criança de lado, porque durante a convulsão ela pode também salivar bastante, ou ela pode vomitar. Então, colocando de lado, aquela secreção toda vai para fora. Se tiver de barriga para cima, ela pode broncoaspirar, pode aspirar, né? Então, não vou colocar nada na boca da criança ou do adulto? Não, nada. Muito menos o seu dedo, porque você pode colocar o dedo lá para tentar segurar a tal língua do tal fulano, e aí ele trava com toda a força do mundo e pode te machucar. Não podemos fazer isso, só segurar a cabeça e colocar a cabeça para o lado. Exatamente, não pode colocar nada na boca, muito menos o dedo. Então, coloca a criança, deixa a criança numa posição confortável, segura, protege a cabeça, protege o corpo, para que ela pode estar se debatendo, ela pode se machucar. Então, põe ela numa posição confortável, segura para ela e fica ali de suporte, observando, e não põe nada na boca, nem colher, nem garfo, nem nada, palito de picolé, o dedo, nada, porque ela pode morder o seu dedo, ou ela pode morder lá o objeto que você colocou, e a força é tão grande da mandíbula que ela pode quebrar aquele objeto dentro da boca e depois ela pode engolir. Então um problema vão virar dois problemas.
Então não pode colocar nada. Outro mito, sangramento nasal. Eu, quando pequena, eu tinha muito sangramento nasal, meu nariz sangrava com uma certa frequência. Nesse tempo seco, inclusive eu falei isso, foi na live passada? Acho que foi. Na live retrasada. De sangramento nesse tempo seco, porque as mucosas ficam muito ressecadas, né? Ficam desidratadas, então elas podem sangrar mais facilmente. O que a gente tem que fazer? Soro no nariz. Mas aí tá, mesmo assim, eu tô pondo soro no nariz, o menino caiu, bateu o nariz, começou a sangrar, ou então realmente começou um sangramento espontâneo ali no nariz. E aí, o que eu faço? Eu até mostrei isso no vídeo esses dias, né? Apertar aqui acima do lábio superior e entre o nariz, pra quê? Pra diminuir a irrigação, porque os vasinhos que irrigam aqui o nariz, vem muitos aqui por dentro, aqui por baixo. Então você apertando aqui, você vai levar uma vasoconstricção desses vasos, ou seja, você vai fechar esses vasos, consequentemente vai diminuir o aporte sanguíneo ali para a região. Então aperta aqui, aperta o nariz e não precisa pôr a cabeça para trás, não precisa pôr a cabeça para trás. A criança vai ficar com aquele gosto de sangue na boca e é muito desagradável, é muito ruim, né? Então é bom, é mais indicado pôr a cabeça para frente, fazendo essa compressão aqui e com a cabeça para frente mesmo. Coloca a criança numa posição tranquila, passa tranquilidade para a criança. Se conseguir fazer uma compressinha de gelo, também é indicado, porque o gelo também é vasoconstrictor. Lembra que eu falei lá no caso da pancada na canela, que o gelo ajuda a diminuir o inchaço, porque o gelo tem uma ação anti-inflamatória. Então o gelo, essa ação anti-inflamatória do gelo também é nesse aspecto de fechar os vasinhos. Então o gelo ali no nariz que está sangrando vai fechar os vasos, consequentemente vai diminuir o sangramento. Sangrou, fiz tudo isso, não tá resolvendo, 10, 15 minutos, continua aquele sangramento volumoso, aí leva para o pronto-socorro, que aí tem que fazer algum outro procedimento, que a gente chama de dedo de luva. Corta o dedo da luva e coloca dentro do nariz, bem profundo, e aí infla, só curiosidade aqui também, para esse dedo de luva comprimir os vasos lá dentro do nariz. Só a título de curiosidade para vocês, tá? Outro mito também de primeiros socorros é em caso de afogamento. Afogamento, uma coisa grave, que é inclusive em algumas faixas etárias das crianças, é a primeira causa de morte por acidente em crianças. Entre as causas de acidentes que levam à morte em crianças, o afogamento é a primeira causa nessa faixa etária, se eu não me engano, de 1 a 4 anos. Eu estava lendo sobre isso para falar com vocês. Então, afogamento, em caso de afogamento, tem gente que já ouviu falar que no caso de afogamento tem que colocar a pessoa de bruço, ou seja, de barriga para baixo. Isso é certo? Também não. O mais indicado é colocar exatamente o contrário, a pessoa de barriga para cima. Afogou, foi resgatada, coloca a pessoa de barriga para cima. Para quê? Porque ali, muitas vezes vai ser necessário fazer, você vai verificar se a pessoa está respirando, se tá você ou quem está próximo, né, o bombeiro, um parente, vai verificar se a criança, se a pessoa está respirando, se o coração está batendo, verificar os sinais vitais. E se a pessoa está em parada cardiorrespiratória, o que é indicado fazer? As massagens, a compressão torácica, aquela ressuscitação cardiopulmonar, que a gente vê muito em filme, que vê em novela, né? As pessoas fazendo aquela... E isso tem um jeito de fazer, tem uma contagem, tem um número X de compressões que tem que fazer e depois faz a respiração boca a boca, tem toda uma sequência ali a ser feita. Então, por isso que a pessoa já tem que ficar deitada de barriga para cima e não de barriga para baixo, tá?
Então, outro mito também que a gente tá destruindo aqui, estamos desconstruindo sobre primeiros socorros. E vocês já ouviram falar alguma outra coisa? Vão participar aqui comigo, alguma outra curiosidade sobre primeiros socorros? Alguma coisa esdrúxula, alguma situação assim engraçada ou nem tanto? Muito importante tudo isso. Pois é, muito importante. Eu falei pra vocês que eu ia entregar muito conteúdo de valor, como sempre eu trago aqui pra vocês. Falamos aqui de primeiros socorros. Vou passar agora para um outro assunto, que a babá, que eu acho importante a babá saber e que tem relação com saúde, né? Com crianças, com saúde. Então, por exemplo, a criança que a babá tá cuidando tá dodói.